Você não tropeçou nisso por acaso. Há algo se agitando dentro de você, um saber silencioso que tem te puxado em direção à clareza, em direção à confirmação de que aquilo para o qual você tem guardado espaço não é apenas possível, já está em movimento. E eu preciso que você ouça isso. Você não está caminhando sozinho neste caminho. A realidade opera em padrões, em ritmos que, uma vez que você comece a reconhecê-los, entenderá que nada do que você passou foi desperdiçado. Cada momento tem sido preparação. Então, se você tem notado sincronicidades ultimamente, seja através de momentos que parecem alinhados demais para serem aleatórios ou uma sensação inexplicável de calma, o que você está prestes a receber pode ser exatamente a frequência para a qual você tem estado sintonizado. Você notou como a vida parece se intensificar logo antes de uma grande mudança ocorrer? É como se o universo aumentasse o volume de tudo de uma vez. Pressões financeiras aparecem mais agudas do que estiveram em meses. As pessoas ao seu redor parecem empurrar cada limite que você estabeleceu, e a trajetória que você pensava estar clara de repente parece nebulosa e incerta. Aquele período intenso, aquele em que você está segurando mais do que pensava ser possível enquanto observa pedaços escorregarem por entre seus dedos, frequentemente chega pouco antes de um capítulo completamente novo se abrir. A maioria das pessoas interpreta isso como evidência de que estão se movendo na direção errada. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Você está na verdade no limiar da metamorfose, mais perto do que jamais esteve. Considere isso cuidadosamente. A transformação raramente acontece durante as estações confortáveis. Mais frequentemente do que não, saltos quânticos seguem períodos que ativaram cada mecanismo de defesa que você possui. É como se aproximar do cume de uma montanha. A escalada final exige tudo de você. No entanto, é também o que te leva ao pico de uma maneira que desafia a lógica. Aquela fase de fechamento da dificuldade não é um obstáculo colocado ali para bloquear seu progresso. É frequentemente a confirmação energética de que a evolução já está acontecendo sob a superfície. As pessoas ignoram isso porque interpretam o desafio como evidência de falha em vez do processo de forjamento antes da emergência. Imagine alguém que mal está mantendo seu mundo unido. Cada amanhecer traz um peso mais pesado do que o anterior. Eles estão derramando horas em trabalho, mas a pilha de contas não pagas em seu balcão só fica mais alta. Ligações chegam que aumentam a pressão, e tudo o que eles pedem é um momento para respirar. Em situações como essas, é natural sentir que tudo está desmoronando, como se não houvesse um design inteligente em ação. Mas por baixo do que parece ser caos há tipicamente uma reconstrução. Estruturas antigas se desmontando para criar espaço para algo que sua realidade anterior não poderia acomodar. Pense nisso como o clima se movendo através da escuridão. A água martela o vidro. O trovão sacode a fundação. E você questiona se o amanhecer virá. Mas se você permanecer presente tempo suficiente, os primeiros raios de luz começam a filtrar pelas bordas. E assim, a tempestade passou. Essa é a natureza dos obstáculos antes da transformação. A noite te convence de que é eterna. No entanto, ela existe apenas por uma fração de tempo, e a luz já estava se aproximando muito antes de você poder percebê-la. Pesquisas em psicologia humana têm documentado este fenômeno repetidamente. A resiliência se aprofunda quando os indivíduos estão posicionados perto de transições significativas. Aquela janela onde tudo parece avassalador é tipicamente quando o desenvolvimento interno mais profundo ocorre. Não é agradável enquanto você está vivendo isso, mas a capacidade construída durante períodos desafiadores é precisamente o que te prepara para entrar no que está esperando. A aprovação e a transformação são dois fios do mesmo tecido. Considere o relato de uma jovem mulher esmagada sob obrigações financeiras que ela não conseguia cumprir. Ela permaneceu em seu pequeno espaço cercada por envelopes carimbados em vermelho, questionando quanto tempo mais ela poderia sustentar isso. De onde ela estava, nada fazia sentido lógico. Ela aparecia todos os dias, dava tudo que tinha, e ainda assim os números não fechavam. Então, sem aviso, uma mensagem chegou de alguém com quem ela não se conectava há anos. Aquela pessoa estendeu apoio que ela nunca viu vindo, abordando precisamente a lacuna que ela precisava preencher. O que parecia ser um colapso total era na verdade o terreno de preparação para uma mudança que ela não poderia ter orquestrado por conta própria. Experiências como essa nos mostram que a luta frequentemente sinaliza que algo mais profundo está se reorganizando. No nível visível,
As coisas parecem estar se fragmentando. Mas internamente, há uma recalibração ocorrendo. A programação antiga está se dissolvendo. Estruturas antigas estão saindo de cena. E o vazio que elas criam é o que permite que algo mais alinhado finalmente entre. É por isso que as dificuldades antes das bênçãos carregam mais intensidade do que desafios anteriores. É um processo de limpeza. E aqui está a camada que a maioria das pessoas nunca vê. O universo não está te testando como punição. Ele está te expandindo, te condicionando para segurar o que já está sendo preparado. Uma bênção maior requer uma fundação mais sólida. E às vezes a única maneira de construir aquela fundação é movendo-se através de desafios que parecem impossíveis no momento. Quanto mais intensa a pressão parece, mais próximo o avanço tipicamente está. Então, se você tem experimentado um revés após o outro, não é crueldade aleatória de um cosmos indiferente. É confirmação de que você está mais perto do que percebe. Aqueles momentos difíceis são os sinais de que algo maior está se organizando atrás do véu. E depois que essas tempestades passam, indicadores delicados começam a emergir. Pistas de que o milagre não está distante, embora a maioria das pessoas passe direto por eles, mesmo quando estão diretamente em seu campo de visão. E se a evidência do seu milagre já estivesse aparecendo, mas você não reconheceu o que isso significava? Muitas pessoas antecipam que um milagre chegará com alguma fanfarra dramática, um sinal inconfundível e poderoso que remodelará tudo em um instante. Mas na prática, o universo tende a se comunicar de maneiras mais sutis. Em vez de exibições explosivas, os sinais iniciais tipicamente chegam como momentos sutis. Eles podem se apresentar como coincidências ou simplesmente uma sensação silenciosa de que algo está se preparando para mudar. Algumas pessoas descrevem isso como uma peça que não conseguem racionalizar. Outras como pequenas sincronizações peculiares, encontrando a mesma mensagem repetidamente, conectando-se com alguém que catalisa uma percepção, ou observando oportunidades que continuam a circular de volta. O desafio é que a maioria de nós descarta essas ocorrências. Nós as rotulamos como acaso aleatório ou nos convencemos de que estamos criando padrões onde nenhum existe. Realmente pense sobre isso. Quantas vezes você sentiu uma atração interna para se mover em uma direção diferente, mas a descartou porque não parecia razoável? Ou talvez alguém te ofereceu uma perspectiva que se alinhou perfeitamente com algo que você estava contemplando, mas você descartou como conversa sem sentido. É simples racionalizar as coisas. No entanto, aqueles empurrões gentis frequentemente contêm informações que você só reconhece mais tarde quando reflete sobre o passado. Naquele momento, você entende que eles estavam te direcionando para o seu milagre o tempo todo. Aqui está uma ilustração clara. Imagine um homem que está incerto há um tempo sobre onde direcionar sua energia. Ele está exausto por seu trabalho atual e se sente preso, incerto sobre seu próximo passo. Sob a superfície, sua verdadeira vocação sempre foi a fotografia. Mas em vez de honrá-la, ele se convence de que é impraticável. Ao longo de várias semanas, amigos entram em contato perguntando se ele pode documentar seus eventos. Uma pessoa em seu prédio menciona uma oportunidade de fotografia freelance. Até mesmo o conteúdo que aparece em sua tela se enche de tutoriais e histórias sobre câmeras. De fora, esses parecem insignificantes, ocorrências não relacionadas. Ele os descarta, dizendo a si mesmo que não significam nada. No entanto, internamente, algo estava tentando guiá-lo em direção a um caminho claro. Ele não conseguiu ver porque esperava que a orientação se manifestasse de forma diferente, talvez mais obviamente, talvez com mais força. Não é apenas sua experiência. A maioria de nós perde uma porta aberta porque ela não corresponde à imagem que construímos em nossas mentes. É como experimentar fome, mas recusar o alimento real à sua frente simplesmente porque não se parece com a refeição que você imaginou. Você continua esperando que algo mais se materialize, não reconhecendo que a provisão já apareceu. E em muitas situações, é aqui que as pessoas perdem o milagre. Não porque ele não estava presente, mas porque chegou embrulhado em uma forma que não anteciparam. O conceito de momentos sutis carregando significado mais profundo não é recente. Carl Jung, o renomado psicólogo, explorou extensivamente o que ele chamou de sincronicidade. É a maneira como a existência traz circunstâncias ou sequências juntas que na superfície parecem desconectadas, mas em um nível mais profundo carregam um senso de conexão significativa.
Você pode entender isso como o método da existência de dizer preste atenção. Aqueles caminhos específicos, indivíduos ou possibilidades têm mais peso do que inicialmente parecem ter. Todos nós experimentamos momentos onde as coisas se alinham dessa maneira, mas é fácil perder de vista com que frequência elas ocorrem quando estamos consumidos pela pressão ou incerteza. Havia uma mulher, por exemplo, contemplando uma transição de carreira. Ela oscilou em seu pensamento por meses, incerta se poderia aceitar o risco. Então, no espaço de 7 dias, 3 pessoas separadas que ela mal conhecia mencionaram exatamente o campo que ela estava considerando entrar. Uma falou sobre como era gratificante. Outra compartilhou como ela tinha acabado de começar aquela mesma jornada, e a terceira estendeu um convite para ela observá-las. Isso não é meramente diálogo coincidente. Isso é um padrão se cristalizando para validar o que sua voz interior já sabia. A realidade é que o universo raramente levanta sua voz. Os sinais são quase sempre sussurros inicialmente. Eles te convidam a se aproximar, a observar, a confiar na repetição sutil de mensagens que você não consegue evitar. O método para discernir se algo é um indicador pré-milagre ou simplesmente outra ocorrência aleatória está em como se interconecta. Sinais autênticos chegam com ressonância. Eles se sincronizam com seu diálogo interno, reaparecem quando você não está ativamente procurando, e capturam sua atenção não importa quantas vezes você tente descartá-los. Acontecimentos aleatórios não tendem a reverberar assim. Indicadores milagrosos sim. Se você está reconhecendo esses padrões em sua própria vida agora, tire um momento e compartilhe nos comentários quais sinais têm aparecido para você ultimamente, o que continua aparecendo que você tem tentado descartar. E uma vez que você comece a reconhecer essas sequências, algo mais profundo ocorre. Aquele senso de saber, de navegação interna, começa a se intensificar. Você começa a se sentir menos como se estivesse adivinhando cegamente e mais como se estivesse seguindo um fio que já foi colocado diante de você. É aqui que a intuição começa a se amplificar, te direcionando gentil mas poderosamente, te preparando para o avanço visível que já está se movendo em sua direção. Você já experimentou um senso incomum de paz mesmo quando nada em sua realidade externa realmente mudou? É quase desorientador no início porque você espera que a paz chegue depois que as circunstâncias se resolvam, não enquanto elas ainda estão te confrontando. No entanto, para muitas pessoas, um dos sinais mais inegáveis de que algo benéfico está se aproximando não é encontrado no mundo externo. Está em uma mudança interna que eles não conseguem racionalizar. Milagres nem sempre se anunciam no início. Eles frequentemente começam silenciosamente através daquela quietude repentina dentro do seu peito que não corresponde ao que está acontecendo ao seu redor. Nós tendemos a categorizar milagres como eventos de larga escala, oportunidades de avanço, intervenções dramáticas ou conversas que mudam a vida. E embora essas manifestações ocorram, elas tipicamente começam de uma maneira muito mais discreta. A intuição se fortalece antes que as circunstâncias físicas reflitam a mudança. É muito similar ao seu sistema de navegação interna se recalibrando. Você não vê a rota completa ainda, mas sente que seu movimento está indo em uma direção diferente. Aquele saber gentil dentro, aquele que você não consegue construir logicamente, é frequentemente o sinal inicial de que o universo está organizando algo em seu favor. A maioria das pessoas espera que avanços explodam em vista como fogos de artifício. Alto, ousado, impossível de perder. Mas essa expectativa cria confusão para muitos porque eles estão escaneando para fora quando os sinais já começaram para dentro. Um coração em paz que permanece estável enquanto a tempestade continua sua fúria não é insignificante. É o início de algo mais substancial. Seu espírito tipicamente reconhece a verdade antes que seus olhos físicos o façam. Quando essa mudança ocorre, está te condicionando para navegar a transformação externa sem medo. Se isso está falando algo em você, vá em frente e curta este vídeo e se inscreva no canal. Você está se juntando a um espaço onde continuamos explorando essas interseções de consciência e realidade. Considere o relato de um estudante que estava se aproximando da formatura. Ele estava se afogando em opções, saturado com expectativas da família e incerto sobre o que fazer com sua vida. A ansiedade o mantinha acordado a maioria das noites. Então, uma manhã, ele acordou e tudo parecia alterado. Nenhuma escolha tinha sido feita por ele. Nenhuma circunstância tinha mudado, mas ele sentiu um saber calmo sobre o próximo passo que ele precisava dar. Enquanto o mundo exterior permaneceu o mesmo,
internamente ele estava alinhado. Aquela paz se tornou a bússola direcionando-o. E ele entendeu mais tarde que a clareza chegou antes que as oportunidades se manifestassem. É comparável a como sistemas de navegação funcionam em seu veículo. Quando você perde uma curva, o sistema não espirala em pânico. Ele silenciosamente recalcula em segundo plano. Você não vê as direções ajustadas até que estejam preparadas, mas a mudança está processando o tempo todo. Da mesma forma, seu espírito recalcula muito antes que seus olhos físicos testemunhem a evidência. Aquela calma que parece se materializar do nada é como seu sistema de navegação atualizando a rota, silenciosamente preparando um novo caminho em direção ao seu milagre. Até pesquisas científicas reconhecem algo sobre esse mecanismo. A neurociência demonstra que seu cérebro acessa clareza quando ele transiciona para fora da resposta de estresse crônico e para dentro de consciência calma. É naquele estado mental mais pacífico que decisões se cristalizam e a direção se torna óbvia. Então, quando a paz repentinamente substitui o pânico, não é coincidência. Seu corpo e mente mudaram para coerência com o caminho para o qual você tem se preparado. Havia alguém que lutou com ansiedade por meses. Eles tentaram tudo. Conversas com pessoas de confiança, tempo prolongado na natureza, páginas e páginas de diário. Mas o desconforto nunca pareceu se dissolver. Então, quase sem anúncio, eles acordaram uma manhã com um senso de saber. Suas circunstâncias não se transformaram da noite para o dia, e ainda assim seu coração estava ancorado. Aquele momento de paz inexplicável marcou o ponto de inflexão. Dentro de semanas, portas externas começaram a aparecer e o caminho refletiu o que eles tinham sentido profundamente dentro. É por isso que aquela mudança interna carrega tanto poder. Ela revela que o interior de você se sincronizou com o que está se aproximando do exterior de você. Considere isso como o estágio final de condicionamento. O sentimento não é conforto falso. É coerência. Quando seu coração se estabiliza, ele sinaliza que você está pronto para receber as mudanças maiores, se preparando para chegar. A paz vem primeiro porque seu espírito tem que se ajustar antes que suas mãos possam segurar o que você tem esperado. Então, se você tem sentido clareza ou experimentado calma inexplicada recentemente, não descarte isso. Esses não são flutuações aleatórias no humor. Eles são sinais de sua bússola se reorientando, de seu espírito apontando para o milagre prestes a se materializar. E a parte mais libertadora é essa. Você pode já estar naquele estágio exato agora, mais perto do avanço do que você pode até perceber. Antes de irmos mais longe, eu quero que você faça algo. Tire um momento agora e comente abaixo com essa frase exata: estou pronto para receber o que já é meu. Isso não é apenas engajamento. Isso é você fazendo uma declaração energética ao campo, uma interrupção consciente no padrão. Você está sinalizando ao universo e a si mesmo que não está mais esperando passivamente. Você está reivindicando seu espaço no que está se desdobrando. Então vá em frente, pause este vídeo e deixe esse comentário. Deixe aquela declaração se ancorar em sua realidade. Agora, aqui está o que acontece quando você começa a operar deste lugar de saber interior. Sua realidade externa começa a responder de forma diferente. Não porque você está forçando algo, mas porque você mudou a frequência que está transmitindo. Pense nisso como sintonizar um rádio. Quando você está preso no medo, dúvida e resistência, você está sintonizado em uma estação que toca estática e ruído. Mas quando você muda para aquela certeza calma, para aquela paz que desafia as circunstâncias, você está sintonizando em uma frequência completamente diferente. E naquela frequência, diferentes informações se tornam disponíveis. Diferentes oportunidades se tornam visíveis. Diferentes pessoas cruzam seu caminho. É aqui que a física quântica e a consciência se cruzam de uma forma que muda tudo. No nível quântico, partículas existem em um estado de potencial até que sejam observadas. O ato de observação, de consciência focada, colapsa a função de onda e traz uma realidade específica para a forma. Sua consciência não é passiva. É participativa. Você não está apenas assistindo a realidade se desdobrar. Você está ativamente colapsando probabilidades em realidades através de onde você coloca sua atenção e qual frequência você está mantendo. A maioria das pessoas está colapsando probabilidades inconscientemente. Elas estão focadas no que está errado, no que está faltando, no que ainda não apareceu,
e assim elas continuam colapsando mais daquela mesma realidade na forma. Não é uma punição. É física. Seu cérebro é projetado para buscar evidências do que você já acredita. Se você acredita que a vida é difícil e milagres não acontecem com pessoas como você, seu cérebro filtrará a realidade para te mostrar prova daquela crença. Mas no momento em que você muda aquela frequência interna, no momento em que você se âncora no saber de que seu milagre já está em movimento, seu cérebro começa a filtrar para evidências diferentes. Ele começa a te mostrar os sinais que sempre estiveram lá, mas invisíveis à sua frequência anterior. É isso que está acontecendo agora. Se você tem sentido aquela paz inexplicável, sua frequência está mudando. Sua consciência está sintonizando em uma estação diferente. E naquela estação, seu milagre não é algo que você está perseguindo. É algo que já está se aproximando de você. Você não está tentando fazer acontecer. Você está permitindo que ele te encontre. Deixe-me compartilhar algo que pode mudar todo o seu entendimento de como milagres funcionam. A maioria das pessoas pensa que milagres são exceções raras às regras da realidade. Mas e se milagres são na verdade o estado natural de uma consciência que está operando em alinhamento? E se a luta, a resistência, o sentimento de empurrar contra a vida é na verdade o que é antinatural? Considere isso. Tudo na natureza flui. Rios não lutam para alcançar o oceano. Árvores não estressam sobre crescer. Pássaros não duvidam de sua habilidade de voar. Há uma inteligência em ação em toda a natureza que simplesmente sabe como se desdobrar. E você é natureza. Você é aquela mesma inteligência se expressando em forma humana. A única diferença é que em algum lugar ao longo do caminho, você foi ensinado a anular aquela inteligência natural. Você foi ensinado a duvidar de sua intuição. Você foi ensinado que a vida deve ser difícil. Você foi ensinado que você tem que ganhar amor, ganhar abundância, ganhar paz. E esses ensinamentos criaram padrões de interferência em seu fluxo natural. É como tentar represar um rio. A água ainda está lá. A força ainda está presente, mas agora está encontrando resistência. Aquela resistência cria pressão. E aquela pressão é o que a maioria das pessoas experimenta como seu estado normal de ser. Mas aqui está o que é extraordinário sobre este momento em que você está agora. Aquela pressão que você tem sentido, aquela intensidade, aquele senso de tudo se acumulando. Não é apenas estresse, é energia potencial. É a força do seu estado natural pressionando contra as paredes de limitação que você tem mantido. E quando aquelas paredes finalmente cedem, quando aquela represa finalmente quebra, a força do que flui é proporcional à pressão que se acumulou. É por isso que seu milagre se sente tão próximo agora. Porque a pressão alcançou um ponto crítico. As estruturas antigas não podem mais segurar. Algo tem que ceder. E o que cede não é seu espírito. São as limitações. Pense sobre uma semente enterrada no solo. Da perspectiva da semente, se pudesse ter uma, poderia parecer que está presa, cercada pela escuridão, comprimida de todos os lados. Mas aquela pressão, aquela escuridão, aquela compressão é exatamente o que desencadeia o processo de germinação. A semente não rompe apesar da pressão. Ela rompe por causa da pressão. A resistência é o que ativa seu potencial. E no momento em que rompe a superfície, no momento em que alcança a luz, toda aquela luta faz sentido. Não foi sofrimento aleatório. Foi o processo exato requerido para a emergência. Você está em seu processo de germinação agora. Tudo o que você tem experimentado tem ativado seu potencial, te preparando para romper em um nível completamente diferente de existência. E assim como aquela semente, você não precisa saber todo o processo. Você não precisa entender cada mecanismo. Você só precisa confiar que há uma inteligência em ação que sabe exatamente o que está fazendo. E se esse conteúdo está tocando algo em você, se você está sentindo aquela ressonância, aquele senso de reconhecimento, então eu te convido a se inscrever não apenas neste canal, mas nesta frequência, neste espaço onde exploramos a interseção de consciência e realidade, onde nos lembramos de que não somos observadores impotentes, mas participantes ativos na criação. Inscrever-se não é apenas sobre ficar atualizado no conteúdo. É sobre se ancorar nesta conversa, nesta comunidade de pessoas que estão escolhendo ver de forma diferente, viver de forma diferente, colapsar probabilidades diferentes na forma. Agora, vamos mais fundo no que acontece nos dias e semanas antes de um milagre se manifestar.
Há um padrão específico que se desenrola e uma vez que você o reconhece, você nunca mais o perderá. Primeiro, há frequentemente o que parece ser uma remoção. Conexões antigas desaparecem. Rotinas antigas param de funcionar. Identidades antigas não se encaixam mais. Isso pode parecer perda, como se algo estivesse dando errado. Mas o que está realmente acontecendo é que você está sendo limpo para corresponder à frequência do que está vindo. Você não pode carregar bagagem antiga para uma realidade nova. O universo não é cruel. É preciso. Ele remove o que não serve mais antes de entregar o que serve. Esta fase de remoção pode ser profundamente desconfortável porque seu ego a interpreta como falha ou rejeição. Uma amizade que uma vez pareceu essencial de repente parece forçada. Um trabalho que uma vez te definiu de repente parece vazio. Um hábito que uma vez te acalmou de repente parece oco. E sua resposta imediata pode ser entrar em pânico, tentar segurar mais forte, tentar consertar o que está desmoronando. Mas aqui está o que você precisa entender. O que está desmoronando não é você. É o traje que você tem usado. É o papel que você tem desempenhado. É a versão de você que foi construída para sobreviver a uma realidade que você está agora ultrapassando. Quando uma cobra troca de pele, aquela pele antiga tem que ser liberada completamente. Se a cobra tentasse segurá-la, tentasse manter partes dela enquanto cresce na nova, ela morreria. A pele antiga serviu ao seu propósito. Ela protegeu a cobra durante uma fase específica de crescimento. Mas agora ela se tornou uma limitação. Ela está muito apertada. Ela restringe o movimento. Ela tem que ser totalmente descartada para que a nova pele embaixo possa respirar, expandir, funcionar. Você está naquele processo de troca. E é desconfortável não porque você está fazendo algo errado, mas porque você está fazendo algo incrivelmente certo. Você está se permitindo ultrapassar o que não se encaixa mais. Segundo, há uma sensibilidade elevada. Você pode se encontrar mais emocional do que o usual, mais intuitivo, mais consciente de energias sutis ao seu redor. Isso não é fraqueza. Isso é seu sistema atualizando. Seu sistema nervoso está se tornando mais refinado, mais sintonizado, mais capaz de processar frequências mais altas de informação. Você está literalmente expandindo sua capacidade de receber. Esta sensibilidade elevada significa que você pode chorar mais facilmente. Você pode se sentir sobrecarregado em multidões. Você pode precisar de mais tempo sozinho. Você pode se encontrar puxado para a natureza, para o silêncio, para a quietude. E novamente, sua mente condicionada pode julgar isso como algo errado com você. Mas nada está errado. Você está se recalibrando. Pense nisso assim. Se você tem vivido sua vida inteira em uma sala com pouca luz e alguém de repente acende todas as luzes, seus olhos precisariam de tempo para se ajustar. O brilho pareceria avassalador no início, até doloroso. Mas uma vez que seus olhos se ajustassem, você poderia ver detalhes e cores e dimensões que nunca soube que existiam. É isso que está acontecendo com sua consciência agora. As luzes estão se acendendo e sim, é intenso, mas o que você será capaz de perceber do outro lado deste ajuste é extraordinário. Terceiro, há frequentemente um sentimento de estar em espaço liminal, no meio. Você não é mais quem você era, mas você ainda não é quem você está se tornando. Isso pode parecer desorientador, como estar na névoa. Mas o espaço liminal é sagrado. É o vazio onde a transformação acontece. É o espaço entre a exalação e a inalação. A pausa onde o novo fôlego entra. Não se apresse através dele. É aqui que o milagre está gestando. Em muitas tradições antigas, o espaço liminal era reconhecido como terreno sagrado. É o limiar entre mundos, a porta entre o conhecido e o desconhecido. E aqueles que estavam no espaço liminal eram tratados com reverência porque eram entendidos como estando no processo de se tornar. Eles estavam entre identidades, entre realidades, entre versões de si mesmos. E naquele estar entre, eles tinham acesso à percepção e sabedoria que não está disponível na estabilidade de nenhum dos lados. Nosso mundo moderno perdeu o respeito pelo espaço liminal. Somos ensinados a sempre saber quem somos. Sempre ter um plano. Sempre ter certeza. Mas a certeza é frequentemente apenas outra palavra para estagnação. É na incerteza, no não saber,
No espaço onde você não pode se definir pelo que costumava ser, e você ainda não pode reivindicar o que está se tornando. É aí que a transformação mais profunda ocorre. Então, se você está naquele espaço nebuloso, incerto, no meio agora, você não está perdido. Você está exatamente onde precisa estar. Você está no casulo, e você não precisa entender o que está acontecendo. Você só precisa confiar que algo está. Quarto, há uma série de testes, não de alguma força externa tentando te bloquear, mas da sua própria consciência verificando se você está realmente pronto. Padrões antigos ressurgirão mais uma vez. Medos antigos baterão na porta novamente. Antigas tentações de colapsar de volta para quem você era se apresentarão. Este é o ponto de verificação final. O universo está perguntando: você está pronto para segurar esta nova realidade, ou vai colapsar de volta para o familiar? Sua resposta a esses testes determina quão rapidamente o milagre pode pousar. Esses testes frequentemente aparecem de maneiras sutis. Talvez seja um ex entrando em contato justo quando você finalmente seguiu em frente. Talvez seja um drama familiar que costumava te prender, tentando te puxar de volta. Talvez seja um velho mecanismo de enfrentamento sussurrando que pode te fazer sentir melhor só desta vez. E aqui está o que é importante entender. Esses não são truques cruéis. Não é o universo sendo mal ou testando sua força de vontade. Eles são mais como verificações de controle de qualidade. Sua consciência está garantindo que a nova frequência que você tem construído é estável, que é real, que pode aguentar sob pressão. Pense nisso como uma ponte sendo construída. Antes daquela ponte abrir ao tráfego, engenheiros atestam. Eles colocam peso nela. Eles simulam estresse. Eles garantem que ela pode segurar o que foi projetada para carregar. Não porque querem que ela falhe, mas porque precisam saber que não falhará. Sua consciência está fazendo a mesma coisa. Ela está colocando peso em sua nova frequência, seu novo entendimento, seu novo modo de ser. E cada vez que você permanece presente, cada vez que você não colapsa de volta no padrão antigo, você está provando para si mesmo e para o campo que está pronto. Você está demonstrando que isso não é apenas uma mudança temporária. É uma atualização permanente. E quinto, há um momento de rendição. Não desistir, mas deixar ir o controle. Não forçar, mas permitir. Não agarrar, mas abrir. Esta é a chave final. A maioria das pessoas chega tão perto de seu milagre e então se apega a ele por medo. Elas tentam controlar como ele chega, quando ele chega, que forma ele toma. E esse próprio apego o afasta. O milagre só pode pousar quando suas mãos estão abertas, quando seu coração está suave, quando você confia na inteligência que tem orquestrado isso o tempo todo. A rendição é um dos conceitos mais mal compreendidos na prática espiritual. As pessoas pensam que rendição significa desistir do que você quer. Mas a verdadeira rendição é na verdade o oposto. É liberar seu controle sobre como você pensa que deveria acontecer para que possa acontecer de uma maneira que é melhor do que você poderia ter imaginado. É mover-se de eu preciso deste resultado específico desta maneira específica para eu confio que o que é para mim me encontrará na forma perfeita no momento perfeito. Aquela mudança de controlar para confiar é o que abre a porta para milagres. Considere a água por um momento. A água é uma das forças mais poderosas do planeta. Ela esculpe através de montanhas. Ela molda litorais. Ela sustenta toda a vida. E ainda assim, a água nunca força. Ela nunca empurra. Ela simplesmente flui. Ela encontra o caminho de menor resistência. Ela se adapta a qualquer recipiente em que esteja. Ela se rende à gravidade, à paisagem, ao fluxo natural. E naquela rendição, ela se torna imparável. Este é o paradoxo do poder. O verdadeiro poder não vem da força. Ele vem do alinhamento com o fluxo natural. Então, onde você está neste padrão agora? Você está na fase de remoção? Você está na sensibilidade elevada? Você está no espaço liminal? Você está enfrentando os testes finais? Ou você está naquele momento de rendição? Onde quer que você esteja, saiba disso. Você está exatamente onde precisa estar. Cada fase serve ao todo. Cada fase está te preparando. Qual fase você está reconhecendo em si mesmo agora? Nomear onde você está cria clareza e ajuda a ancorar o reconhecimento.
Aqui está algo mais que a maioria das pessoas não percebe. Seu milagre não é apenas sobre você. É sobre todos que sua vida toca. Quando você entra em seu avanço, quando você incorpora sua transformação, quando você se torna prova viva de que a mudança é possível, você dá a todos ao seu redor permissão para fazer o mesmo. Você se torna uma transmissão de frequência ambulante. Sua própria presença começa a mudar o campo ao seu redor. As pessoas se sentem diferentes em seu espaço. Conversas vão mais fundo. Sincronicidades se multiplicam. É assim que a consciência funciona. É contagiosa. Ela se espalha através da ressonância. Pense sobre a última vez que você esteve perto de alguém que estava genuinamente em paz. Alguém que não estava performando paz ou fingindo estar bem, mas que realmente tinha encontrado aquela quietude interior. Você notou como seu próprio sistema nervoso começou a se acalmar na presença delas? Como sua respiração se aprofundou? Como seus pensamentos desaceleraram? Isso não é sua imaginação. Esse é o seu sistema nervoso respondendo à frequência que elas estavam transmitindo. Nossos sistemas nervosos estão constantemente se comunicando uns com os outros abaixo do nível das palavras. Estamos sempre captando o estado interno das pessoas ao nosso redor. E quando você muda seu estado interno, quando você se âncora naquele saber calmo, naquela confiança, naquela paz que transcende circunstâncias, todos ao seu redor sentem isso. Você não tem que dizer uma palavra. Sua frequência fala mais alto que a linguagem. É por isso que sua transformação importa além de sua vida pessoal. Cada vez que uma pessoa rompe uma limitação, elas enfraquecem aquela limitação para todos. Cada vez que uma pessoa colapsa uma nova probabilidade na forma, elas tornam aquela probabilidade mais acessível para todos. Você não está apenas fazendo isso por si mesmo. Você está fazendo isso pelo coletivo. Seu milagre é um presente para todo o campo da consciência. Há um conceito em física chamado ressonância mórfica. É a ideia de que uma vez que algo acontece em algum lugar no campo, torna-se mais fácil para aquela mesma coisa acontecer em outro lugar no campo. É por isso que descobertas frequentemente acontecem simultaneamente em diferentes partes do mundo. É por isso que movimentos se espalham tão rapidamente uma vez que alcançam um ponto de virada. É por isso que a geração de sua avó pensava coisas que sua geração considera óbvias. O próprio campo evolui e ele evolui através de indivíduos que estão dispostos a ir primeiro, que estão dispostos a romper suas próprias limitações e ao fazê-lo criar caminhos para outros. Você é uma dessas pessoas. Seja você reconheça ou não, seja você se sinta qualificado ou não, você é alguém que está disposto a questionar, a buscar, a olhar além da superfície, a considerar que a realidade pode ser mais maleável do que você foi ensinado. E aquela disposição, aquela abertura, aquela curiosidade te torna um pioneiro. Você está traçando novo território na consciência. E todos que vierem depois de você terão um tempo mais fácil porque você foi primeiro. Então, enquanto você está aqui no limiar do seu milagre, enquanto você sente os sinais se reunindo ao seu redor, enquanto você nota aquela paz inexplicável se instalando, lembre-se disso. Você foi construído para este momento. Cada desafio que você enfrentou tem te condicionado. Cada teste tem te fortalecido. Cada noite escura tem te ensinado a confiar no que você não pode ver. Você está pronto para o que está vindo. Seu espírito já sabe disso. Seu corpo está alcançando. E sua realidade externa está prestes a refletir a verdade que você tem mantido dentro. Deixe-me te dizer o que acontece a seguir. Não para criar expectativa, mas para te ajudar a reconhecer quando chegar. Seu milagre não necessariamente parecerá com o que você imaginou. Pode ser mais silencioso. Pode ser mais estranho. Pode vir através de uma porta que você nem sabia que existia. Mas você saberá que é seu milagre por causa de como se sente. Haverá um senso de correção, de reconhecimento de, é para isso que eu tenho me preparado. Não parecerá como algo estrangeiro entrando em sua vida. Parecerá como algo que sempre foi seu finalmente fazendo seu caminho até você. E aqui está o que é bonito. O milagre em si é apenas o começo. O que você pensa como milagre, a mudança externa, o avanço, a oração respondida. Isso é na verdade apenas a prova visível de uma mudança interna que já aconteceu. O milagre real é quem você se tornou no processo de esperar por ele. O milagre real é a fé que você construiu quando não tinha evidência.
O milagre real é a força que você descobriu quando pensou que não tinha mais nenhuma. O milagre real é a confiança que você cultivou quando tudo ao seu redor dizia que não havia nada em que confiar. Aquela transformação interna, aquela mudança na consciência, esse é o milagre. Tudo mais é apenas um reflexo. E aqui está algo a considerar. Se esta mensagem aterrissou para você, alguém mais em sua vida precisa ouvi-la também. Quando você compartilha este vídeo, você não está apenas passando conteúdo adiante. Você está criando uma onda energética que reforça seu próprio entendimento enquanto potencialmente catalisa o avanço de outra pessoa. Aquele ato de compartilhar expande o campo de consciência coletiva e frequentemente acelera seu próprio processo de manifestação através do princípio de circulação. E se você ainda não fez, inscreva-se neste canal. Não apenas para ficar conectado, mas para permanecer coerente, para permanecer alinhado, para permanecer sintonizado nesta frequência. Porque quanto mais de nós incorporamos esta verdade, vivemos a partir deste saber, colapsamos essas novas probabilidades na forma, mais o mundo ao nosso redor reflete aquela verdade. Não somos indivíduos separados esperando por milagres pessoais. Somos uma consciência coletiva lembrando de seu poder criativo. E quando lembramos juntos, quando mantemos esta frequência juntos, a própria realidade muda para nos encontrar. O fato de que você está ouvindo esta mensagem agora neste momento exato em sua jornada não é aleatório. Não é coincidência. É alinhamento. A existência tem te movido em direção a este reconhecimento. Cada luta te posicionou aqui. Cada sinal apontou você aqui. Cada momento de dúvida te trouxe aqui. Porque aqui, agora, você pode escolher. Você pode decidir qual frequência vai manter. Você pode decidir qual realidade vai colapsar na forma. Olhe para onde você está hoje através de novos olhos. As lutas, as sincronicidades, a paz inexplicada, elas são todos fios da mesma tapeçaria. Elas são todas evidências de algo trabalhando sob a superfície, nos bastidores, no reino invisível onde milagres tomam forma antes de se tornarem visíveis. Confie que cada peça está em movimento. Mesmo se você não puder ver a imagem completa ainda, seu milagre está mais próximo do que parece. Os sinais são confirmação. Você já está se movendo em direção a ele. Você não está mais perseguindo. Ele está te encontrando. E quando chegar, você o reconhecerá não como algo estrangeiro, mas como algo que você tem carregado dentro o tempo todo.